Dando continuidade ao assunto, vamos falar agora sobre série harmônica e mais alguns outros resultados teóricos, começando por esse teorema. Se a série for convergente, então o limite é igual a zero. Em outras palavras, se a série converge, então o limite da sequência que dá origem a essa série é zero. Vamos à demonstração. Consideraremos as somas parciais Sn e a soma parcial anterior a ela. Elas têm esse formato. Então, a partir disso, eu posso escrever a n em função das somas. Certo? Então, se eu quero... O que essa expressão diz? Essa expressão diz que o que difere uma soma parcial da próxima é justamente um termo, que nesse caso é a n. Então, se eu quero achar o A20, é só eu fazer a diferença entre a soma parcial vigésima menos a soma parcial da anterior, que é a 19ª, certo? Eu sei, então, que para um número bem definido, isso daqui é válido. Mas e quando n tende ao infinito? Lá no início, a gente viu o critério de convergência da série baseado na sua definição. Então, a série ela é convergente se a sequência formada pelas somas parciais for convergente e o limite dessa sequência existir e for um número bem determinado, certo? Então, a série só vai ser convergente segundo esses critérios, e é justamente esse argumento que eu vou usar para provar que o limite é igual a zero. Bom, se eu sei que ela é convergente, por hipótese, eu posso escrever então a n como sendo a diferença entre os limites, ou seja, que é esse valor L, que na verdade é a soma da série. Assim, então, eu posso escrever a n como sendo zero. Então, limite de zero igual a zero. Está provado assim o teorema. O que a gente tem que tomar cuidado com esse teorema é que a recíproca dele não é verdadeira. Por quê? Porque ele é baseado no se então, certo? E se eu tenho essa informação aqui, o que isso quer dizer? Se eu tenho essa informação primeiro, eu não posso garantir que a série seja convergente. Isso eu não posso garantir. Mas, o que eu posso garantir sem ser a recíproca? Algo que eu posso tirar além dela. Se o limite for diferente de zero, então com certeza absoluta a série ela vai ser divergente. Isso é fundamentado num argumento simples de lógica. Se A implica B, então não A implica não B. Correto? Então, se o limite for diferente de zero, né? Se ele não existir, se ele for diferente de zero, der qualquer outro valor, mais ou menos infinito, então a série, com certeza absoluta, ela é divergente. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que mostra justamente que essa recíproca não é verdadeira, que é a série harmônica. A série harmônica surgiu dos estudos de harmônicos, certo? Da teoria musical. Pitágoras estudou harmônica entre as notas baseando-se nessa série. É por isso que ela tem esse nome. Se a gente analisar aqui alguns termos da série. Para mostrar que ela é divergente, é só eu mostrar que ela não tem soma, que ela não tem uma soma definida, ou seja, vai dar infinito ou vai dar menos infinito, algo do tipo. Se eu prestar atenção aqui nos termos, eu escrevi aqui alguns vários, mas daria para fazer até com um pouco menos. Se a gente fizer agrupamentos pensando nas potências de 2. Eu sei que esses agrupamentos vão se repetir durante a série inteira, ou seja, infinitamente. E eu sei também que cada agrupamento, se eu somar os termos desses agrupamentos, eles vão ser um pouco maiores que meio.
como que isso me ajuda a mostrar que essa série harmônica ela não tem uma soma definida, ou seja, a soma dela é infinita? Bom, se eu quero, por exemplo, saber se essa série ultrapassa em algum momento o valor 50, é só eu ir agrupando nesses grupos de potências de 2, que eu tenho certeza absoluta que eles são um pouco maiores que meio, até esse valor ser superado. Então, eu sei que a partir do termo 100 dessa série, é certeza absoluta que o valor 50 é superado. Isso vale para qualquer valor m. Então, se eu tenho um valor m e eu quero saber onde esse valor vai ser superado, basta eu ir fazendo agrupamentos que são bem próximos de meio até ultrapassar esse valor. A partir disso, por causa disso, aliás, eu sei que essa soma, que essa série, ela vai ser divergente, ou seja, ela não vai ter uma soma definida. Porque não importa qualquer valor m que eu queira, eu sempre vou encontrar um termo da série que vai ultrapassar. Quando eu somar todos eles, a soma parcial referente até aquele termo, ela vai ultrapassar o valor m estabelecido. Ou seja, para cada m dado, eu sempre vou conseguir encontrar uma soma parcial que supere o valor pedido antes. Então, mesmo a gente tendo o limite de 1 sobre n igual a zero, a gente não tem uma série convergente, que é justamente o teorema discutido. Vamos a mais um exemplo. Mostre que a série diverge. Então, levando em consideração tudo falado antes, basta mostrar que o limite das somas parciais difere de zero. Fazendo as contas, a gente vai chegar nessa expressão. Aqui, a manipulação feita daqui para cá foi uma simplificação, né? Eu multipliquei o numerador e o denominador por 1 sobre n. E aqui, eu analisei separado. Eu sei que n tende ao infinito. Então, 4 sobre n ao quadrado, uma hora vai se aproximar tanto de zero que eu posso considerá-lo como zero. Então, vai sobrar limite de 1/5 quando n tende ao infinito, que é 1/5, que obviamente é diferente de zero. E daí vem esse teste de divergência. Esse teste de divergência vem daquele raciocínio que a gente fez anteriormente, que não A implica não B. Então, se o limite não existir, ou se ele for diferente de zero, então eu posso afirmar com certeza absoluta que a série é divergente. Vamos agora às propriedades. As séries, elas têm 3 propriedades, né, dadas até agora, e elas são bem parecidas com as propriedades de limite. Aliás, elas vêm das propriedades do limite, só que limites para sequências convergentes, que é o tema do grupo 1. Então, aqui, eu posso, dizendo a grosso modo, se eu tenho uma série multiplicada por uma constante, eu posso retirar essa constante para fora do somatório, a fim de obter essa expressão. A mesma coisa com a soma. Eu posso abrir essa soma em duas. E a diferença também, eu posso abrir em duas. Vamos agora a um exemplo que vai utilizar essas propriedades. Calcule a soma dessa série. Vamos analisar aqui. A primeira propriedade diz que eu posso pular uma constante para fora. A segunda, que eu posso abrir esse somatório na soma e eu também posso abrir na diferença. Se eu analisar esse trecho, eu posso reescrever 3 como sendo... Eu posso reescrever, aliás, essa fração dessa forma. Ou seja, eu consigo abrir, então, aqui em 3 partes. Eu posso saltar essa constante para fora e também abrir o somatório em 2 somas. Vai ficar desse jeito.
O que a gente fez? A gente abriu aqui, abriu em vários trechos, certo? O 3 aqui é constante saltada para fora. E eu analisei cada somatório individualmente. Se a gente prestar atenção, isso daqui ela é uma série geométrica. O primeiro termo dela é meio, e a razão também é meio. Então, isso daqui nada mais é do que a fórmula para calcular a soma de séries geométricas, que é assim, A sobre 1 menos R. A é o primeiro termo e R é a razão. Fazendo essa conta, a gente chega que a soma desse trecho é 1. Esse exemplo aqui, a soma dessa série aqui, ela já foi vista em exemplos anteriores, então por isso eu não vou discutir muito sobre ela. Mas, voltando o vídeo alguns minutos atrás, vocês vão ver que a soma dessa série também é 1. Então, aplicando todas as 3 propriedades que a gente viu no tópico 8, a gente vai chegar que a soma dessa série aqui é 4. Lembrando, quando aparece uma expressão assim muito carregada, a gente pode usar essa vantagem, né, de abrir em séries, abrir em mais séries, para calcular individualmente.